Beleza, trabalho e potencial elétrico, né? A gente começa lá no primeiro ano do ensino médio a ver essas ideias de energia para descrever fenômenos por meio do trabalho, né? A gente aprende a equação do trabalho lá, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aqui a mesma coisa. A força é a força elétrica, o deslocamento é o que a particulinha vai se mexer, né? E a gente vê uma coisa muito interessante, facilitante de coisas aqui, que é o seguinte: a partícula ela vai se mexer para uma determinada direção. O campo elétrico ele aponta para uma determinada direção. Uhum. Mas pode ser que essa partícula faça um caminho muito estranho, tipo esse aqui, por qualquer motivo que seja. A grande questão é, apesar do trabalho ter sido, quer dizer, apesar do caminho ter sido todo esquisito, o trabalho da força elétrica é o mesmo por esse caminho esquisito quanto por um caminho reto. É como se o trabalho da força elétrica uniforme, ou da força elétrica por meio da lei de Coulomb, não dependesse do caminho. Não depende na realidade. Que vida boa. Bom, né? Porque daí tu pode trabalhar apenas como se fosse com uma foto do problema. Tipo, tu vê onde o negócio começou, tu vê onde ele acabou. Dane-se qual caminho ele fez para ir para aquele lugar. O trabalho vai ser sempre o mesmo. Uhum. Isso é maravilhoso, facilita muito. Tu lembra de ter estudado gases ideais no segundo ano? Sim. Eu Então, não posso garantir que eu lembro de tudo exatamente, mas eu sei que eu vi essa matéria. claro, claro. O que acontece é o seguinte, né? Quando nós estamos trabalhando lá com os gases ideais, o professor ele fala assim que tu pode dizer que PVT é igual a PVT. Uhum. Né? E o que significa isso? Né? Pode parecer alguma coisa trivial, a mais uma equação dessa desgraça de matéria. Não, mas essa equação é muito importante, porque tu pode pensar o seguinte: dane-se qual foi o caminho que esse gás fez para sair do estado 1, P1, V1, T1, e ir para o estado 2, P2, V2, T2. Não importa o caminho, não importa. A única coisa que importa é qual é o caminho inicial e o caminho final. É só isso que importa. Tá? Uhum. A primeira vez que a gente tem uma noção disso e como isso facilita a nossa vida é quando a gente está trabalhando com deslocamento lá no primeiro ano, cinemática ainda. Primeira coisinha lá. Por que a gente tem essa primeira coisa lá? Porque se a gente estiver falando de um deslocamento que ocorreu, né, se o cara foi e voltou para o mesmo lugar, o deslocamento é zero. Afinal de contas, se ele não saiu do lugar, né? Daí, tipo, não me importa se ele foi até o mercado e depois passou na padaria e depois passou, sei lá, em qualquer outro lugar e depois voltou para casa. O deslocamento foi zero, porque na primeira vez que eu olhei casa e na segunda vez que eu olhei casa, ele estava no mesmo lugar. Então, o deslocamento no decorrer daquele tempo foi zero. Então, na física, existem grandezas que dependem apenas da tua situação inicial e final. Então, é isso que eu quero te dizer. Vai aparecer uma questão como essa no teu vestibular. Um caminho todo bizarro, tu vai pensar, meu Deus, como é que eu vou calcular o trabalho num caminho todo louco desse? Não importa. Não importa. Só importa a posição final e inicial, beleza? Ok, E beleza. na maioria das vezes na física é assim que funciona. São poucas as grandezas que não funcionam dessa forma. Ok, e bem, eu te expliquei também sobre a diferença de potencial, que é como se fosse o trabalho, mas sem tu levar em conta a carga que está sofrendo a ação, né? Imagina, para tu empurrar um caminhão é um trabalho muito mais pesado do que para tu empurrar um carrinho de bebê. Né? Por quê? Porque a massa é diferente. Aqui também, para tu empurrar uma cargona, é diferente de tu empurrar uma carguinha. Uhum. O trabalho tem que ser maior na cargona. Mas da mesma forma que quando a gente estuda o campo elétrico, a gente não está se importando com a carga que está sofrendo o efeito dele. Tanto é que a equação do campo elétrico é força dividido por carga, então tu ignora a carga que está sofrendo efeito. Aqui também. Aqui o potencial é o trabalho dividido pela carga. É análogo, tá ligado? É análogo. Uhum. Muito bem. E aí surge o tal do volt, né? Porque quando tu coloca o dedo na tomada,
É 200 volts, independente de tu estar colocando o dedo, tu estar colocando uma televisão, tu estar colocando um garfo, sabe? É 200 volts e acabou. Então, a ideia é essa. A diferença de potencial é um valor que independe do que está sofrendo efeito. É 200 volts e pronto, independente do que tu vai pôr na tomada. Então, essa diferença de potencial é medida em volts. Bem empolgante. Então, vamos ver aqui a 22. Uma carga elétrica pontiforme é transportada do ponto A para o ponto B de um campo elétrico. Dane-se o caminho. A força, né? Porque, pô, do ponto A para o ponto B, mas pode ter feito muitos caminhos, né, nesse processo. Mas a gente não se importa com isso. A força elétrica que age em que realiza um trabalho parari parará. Determine a diferença de potencial elétrico entre A e B, o potencial elétrico de A adotando B como ponto de referência. Olha só, né? Essas questões de potencial elétrico, às vezes elas têm um português meio enrolado, sabe? Então é comum que tu se sinta, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Mas é uma questão de prática também, tá, minha amiga? Então vamos lá, ó. A diferença de potencial elétrico entre A e B. Note que nós temos o trabalho, nós temos a carga e nós temos que o potencial pode ser dado dessa forma. Uhum. Aqui, ó, mais especialmente, a diferença de potencial é igual ao trabalho entre dois pontos dividido pela carga. E a diferença de potencial, então, entre A e B é o trabalho entre esses dois pontos dividido pela carga. Ok. Diferença de potencial é sempre um potencial menos o outro. Por isso que a diferença de potencial que ficou 100, depois de fazer a divisãozinha é banana. Tá bom? Tá. Agora, qual que é o grande esquema? Esse é o grande esquema. Isso que, às vezes, a liberdade é uma coisa que as pessoas não gostam, às vezes. Elas querem que seja daquele jeito e acabou. Elas querem que alguém mande me, ó, por favor, faz desse jeito aqui. Tu tem que fazer desse jeito, senão eu te mato, ou eu vou prender tua família, ou eu vou ter que te cobrar todo o imposto de renda no final do ano. Né? As pessoas, elas não querem ser livres. Elas querem que alguém diga para elas o que elas devem fazer. Na física, eu vejo muito isso. Sabe? Eu noto que as pessoas elas querem, não, mas não precisa, eu não quero pensar nesse problema, nas várias situações desse problema. Eu quero que alguém me diga como é que tem que ser feito sempre. E não existe isso aqui em potencial elétrico. Por quê? Porque eu posso escolher o valor que eu quiser para ser o meu potencial elétrico inicial. Se eu quiser dizer que o potencial elétrico inicial é 1 trilhão, eu posso fazer. Claro, isso vai prejudicar minhas contas. É um número feio, né? Muito difícil de trabalhar. Mas eu posso. Né? Da mesma forma que quando a gente está trabalhando lá com. Pare para pensar, né? Quando a gente está trabalhando lá com energia, quem é que falou que a energia no chão é zero? Porque se tiver um buraco no chão, eu tenho uma energia mais baixa ainda, depois do buraco, né? E a partícula vai querer continuar caindo se ela puder. Saca? Então, dizer que a energia é zero no chão é simplesmente uma convenção. O zero pode ser mais embaixo ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: nesse primeiro problema aqui, a gente não estava definindo quem era a diferença de potencial em A e B. Agora, aqui, em B, eu já estou dizendo, ó, o potencial elétrico em B é o ponto de referência. Isso significa que o potencial ali tem que ser zero. Tá bom? Uhum. Certo? Então é uma coisa que ocorre muito. Então, a grande questão é o seguinte: dane-se qual é o potencial em B para o efeito que ocorre na partícula, que é ela se mover com essa energia, daí ela vai ter uma determinada velocidade, etc. Não importa. Não importa o valor que eu defino. O que importa é a diferença de um ponto para o outro. Da mesma forma, eu não importa que eu defina que no chão é zero o potencial gravitacional. O que importa é a diferença de potencial de um ponto para o outro, entendeu? Uhum. Então isso é muito lindo quando tu para entender que tu é livre aqui, tu pode escolher o que tu quiser. Show. Muito bem. Então a 44 aí, minha amiga, qual é a ideia aqui? Lê aí e me diga. Bem parecido com o anterior, né, o enunciado. Igualzinho. Só jogar E, o Q e a isso. força, a carga e a força na equação e Muito livrar. bem, muito bem. Encontre para nós aí, por favor. Só lembrar que, né,
Diferença de potencial é trabalho dividido por carga, né? Uhum. Vamos aqui como trabalho. Tá. Não sei se eu fiz a conta certo, mas deu menos 20. Ah, parece que sim. Parece que sim. Ok. Porque vai ficar 100 dividido por 5 é 20. Isso aí. Mais 20 o quê? 20 volts? 20 volts. Isso aí, convecção, Nossa. pô. Você é monstro na física já. Você gosta de biologia, tem bastante diferença de potencial em algumas moléculas. É. Então é uma coisa comum aí. Beleza, é aqui, ó. Sobre referenciais. Dê uma boa lidinha aí, Bruna. Tá. Então seria fazer, imaginando no mundo lindo das continhas, que o ponto de referência original fosse zero. Passando o ponto de referência para B, que é 100 volts, o novo potencial de A seria 50 volts? Isso faz sentido? Make sense, né? Make sense. Faz todo sentido do mundo, né? Ok, que bom. Muito bom, como diz o meu sobrinho. Ele não falava o R, ele não fala o S, o C e umas outras letrinhas aí. Ai, que bonitinho. É, bonitinho, tomara que ele não continue assim depois de velho, né? Não, eu, por experiência, isso aqui é um saco quando você falando errado. Minha família adorava ficar fazendo piadinha porque eles achavam uma graça, mas. É. Mas é Mas muito até quantos anos tu falou errado? É, uns 4, 5 só. Talvez aí não tem problema, ele já tem 3. Logo ele aprende. Mas foi engraçado, porque minha mãe ela me colocou na fonoaudióloga e eu fiquei 2 anos na fonoaudióloga sem melhora nenhuma. Até que ela me tirou da fonoaudióloga e imediatamente eu melhorei. Eu só não gostava da fonoaudióloga. Ou que gostava tanto que queria continuar, né? Eu me Vendo recusava a ela, né? falar direito, só porque eu não ia com a cara dela. Pode crer. Muito Bem, ruim. ó, note uma coisa muito interessante que ocorreu até agora aqui nos nossos estudinhos. Em nenhum momento eu falei o que gerava o campo. Eu só falei que o campo era uniforme. Só. Uhum. Agora, o campo, o potencial, que seja, né? No caso aqui eu estou falando de potencial, desculpa, eu errei a palavra. Potencial. Potencial era uniforme. Ok. Potencial uniforme significa que ele é homogêneo. Então é tipo a gravidade, assim. Ela é homogênea, que ela não, de um ponto para o outro tu não se sente esticado, vamos dizer assim. Ela é sempre a mesma coisa.
Mas às vezes você tem outros tipos de potencial, por exemplo, potencial de um campo pontiforme. Então, o potencial de um campo pontiforme ele vai ter aquela característica isotrópica. O que é essa palavra bonita que eu acabei de falar? É que o potencial ele é o mesmo em todas as direções, saca? Se tu tem uma partícula, seja por baixo, seja pela esquerda, seja pela direita, todas apontam para o centro, né? O movimento que ela causa nas partículas, né? Exatamente. Então, a ideia é essa. Tá? Agora a gente vai ter um potencial desse, de carga. Então, a grande questão é o seguinte, como o potencial, tal qual lá na física 1, não interessa a direção e sentido, né? Para qualquer circunferência que contorna a partícula, o potencial, o valor do potencial é o mesmo, contanto que seja a mesma distância. Não importa se está apontando para a esquerda, para a direita, sabe? A direção da partícula se mover. Não importa. O potencial não importa sentidos. Não importa nada disso, nem direção nem sentido. É muito bom isso. Facilita muitas contas, né? Tu não precisa ficar se preocupando com sentido. Então, isso é ótimo. Né? Vamos ver aqui o exercício resolvido. Dá uma lidinha no enunciado, por favor. Ok. Ok, então tu entendeu mais ou menos o que está pedindo aqui? Sim, quer que descubra nesse campo elétrico de carga pontiforme que tem para distâncias iguais, potencial igual, certo? Isso. É isso? Ok. Quer que descubra os potenciais elétricos de A e B e o trabalho numa partícula que vai de A para B. Bom, então vamos lá. A grande questão é a seguinte: agora a gente não tem aquele potencial uniforme. Agora o potencial ele é dado por meio de uma equação, que é essa aqui, olha só. O potencial é igual. Veja que é parecida com a lei de Coulomb, né? Só muda que não é R ao quadrado, é D só. É a mesma coisa, só que é D no lugar de D ao quadrado. Né? Isso é uma característica dos potenciais uniformes. Eventualmente a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Então é só jogar na equação, olha só que maravilha. Uhum. Então tu tem que ficar muito atenta nessas situações, né? Distingui-las. O que é potencial uniforme, o que é potencial que vem da partícula. Porque daí tu já tem uma equação. B, o trabalho da força elétrica que age. Veja, agora que tu tem potencial, tu pode multiplicar pela carga, né? Uhum. Tranquilox. Então, vamos lá, vamos treinar, né? 46. A única coisa que tu precisa saber, ó, é a equaçãozinha. Eu vou até colar no teu zap. As equaçõezinhas aqui. Deixa eu colar. Aqui. E a outra é essa aqui. Beleza, essas são as duas que tu precisa e um pouquinho de interpretação, né? Só isso. Ok. Ok, é a mesma coisa do último exercício. Bem parecido, né? Uhum. A questão é que nós temos distâncias diferentes, né? É. No outro também era, não era? Né? Nem era. Beleza. Agora acontece uma coisa aqui. Potencial elétrico no campo de várias cargas. Acho que a gente está andando muito rápido com essa matéria. Ou se é uma gênia da física, né? Ou isso vai voltar para me morder depois. A parte de campo elétrico e força elétrica eu acho que a gente passou meio rápido.
pouquinho. Bem, de toda forma, a gente pode voltar lá quando o teu professor falar sobre isso de novo. Pode ser. De toda forma, continuando aqui. Agora tem várias cargas gerando potenciais. O potencial total em um ponto vai ser o somatório de todos os potenciais. Da mesma forma que a soma total num ponto é a soma de todas as forças. Desculpa, a força total num ponto é a soma de todas as forças. Uhum. Ó, aqui, olha só. Determine o potencial elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Então, qual é o potencial nesse ponto, uma vez que tu tem essas duas cargas agindo aqui? Certo? Então, o que acontece? As duas cargas são positivas, as equações são as mesmas, tu vai fazer a continha, substituindo, já é. Agora, as duas cargas aqui na B são iguais, porém uma carga é negativa e outra é positiva. Olha só que coisa massa. O potencial é zero. Nossa. Mas se tu lembrar bem, se a gente estivesse pensando em força, a força não seria zero aqui. Né? Por quê? Porque tu teria um vetor força apontando para essa carga aqui. Lembra que a força sempre aponta para negativa, né? Tipo, o campo elétrico aponta para negativo. E essa carga, essa aqui teria um campo elétrico apontando para fora. Então, tu teria um vetor na diagonal aqui, vamos dizer, nordeste, e na outra sudeste. Então, tu teria uma força apontando para a direita. Portanto, isso é uma coisa muito interessante no estudo do potencial. Às vezes o potencial é zero, mas a força não é. Uhum. Muito bem, então, mais um desenho para tu fazer alguma coisa. O que é o legal aqui? Dane-se os vetores, não importa. Só Ai, precisa usar a equaçãozinha. que Só maravilha. importa o valor do módulo, em outras palavras. Isso é maravilhoso. Quanto que vale K mesmo? Ah, tá aqui embaixo. 9 vezes 10 dá 9. A única constante da física fácil de decorar. Realmente. Tô vendo agora, minha cabeça não tinha ligado que era o mesmo K de antes. Isso é bom.
Nota que a única coisa que tu precisa se preocupar mesmo é com o valor da carga, se é positiva ou negativa, né? O sentido não importa, isso é muito bom. Uhum. Tá, eu preciso calcular o D também. Tudo. Tá, pé D. Ok, forma um triângulo, retângulo, que vida boa. O que será que faz o símbolo do euro no teclado, hein? Eu não sei se o teclado normal tem. Eu acho que tem que ir no Google e pegar. Cara, e o Google nem para me mostrar esse símbolo já na primeira tela. Que desgraça total. Euro, 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 euro. Chamar de. Porra, cara, preciso do símbolo do euro. Euro símbolo. Nossa, que dificuldade, velho. Ei, problemas na B? Ah, eu ainda tô na A. Eu tô calculando o potencial do ponto D. Do Eu, ponto D. isso, no ponto D. Tu tem que encontrar a hipotenusa, né? Não, isso eu consegui. Agora eu tô. Eu sinto que eu tô me dando mais dor de cabeça do que eu preciso com essa conta. Totalmente. Porque tá com fração e potência. Oh, Então, meu Deus! vê se faz sentido o que eu fiz aqui. Eu Mandei. passei as frações para número decimal, transformei em Nossa, não, potência, faz isso. porque Perda de eu tempo, mexo cara. só com potência. Mas é perda de tempo, cara. Trabalha com fração mesmo. A gente já fez tanto isso.
Então, é que eu não tenho certeza como mexer com a fração e com a potência. Bem, a questão, por exemplo, da carga 1, né? Vai ficar 9 vezes 10 na 9 vezes 2 micro, ou seja, 2 na 6, dividido por 5, né? Dividido por 5. Então vai ficar 18 vezes 10 na 3 dividido por 5. Isso da carga 1. Da carga 2 vai ficar o dobro, porque ela tem o dobro de carga. O dobro de 18 é 36. Então tu soma isso, 36 mais 18, 54 vezes 10 na 3 dividido por 5. Nossa, eu me dei muito mais dor de cabeça do que eu precisava. Porra, se eu conseguir fazer de cabeça, cara, porque não é muito difícil. Eu sou um lixo para fazer conta de cabeça. Nossa, eu devo estar. Tive 4 aulas de matemática hoje para não conseguir resolver conta. Olha que coisa linda. Tu tem aula só de manhã? Só de manhã. Pô, menos mal, né? À tarde você faz o que além de ter aula comigo? Eu estudo. Tá bom. Acontece. Estudo, passo o tempo, vejo uns filmes, porque senão minha cabeça explode. É verdade. Eu acho que a 48 é bem mais interessante, né? Uhum. Realmente. Eu não sei de onde tu tirou tanta dificuldade aí nessa Nossa, 47. eu também não. Agora eu parei para olhar e eu só. Eu não sei, minha cabeça foi pelo caminho mais longo. Eu esqueci que o K vezes a fração, ele também tá na fração. Eu posso botar na fração. Minha cabeça esqueceu disso. O que é muito engraçado. Sintoma de Alzheimer. Eu tive 2 aulas sobre simplificação de fração hoje. Aham. E eu esqueci como simplificar a fração. Que louco, tio. Ai, que vida linda. Bem, olha só. Eu vou fazer rapidinho isso aqui, tá? O potencial no ponto D é a soma de todos os potenciais que estão nesse problema. Que na prática é esses caras aqui que tem uma distância 5. Pitagórico, né? Triângulo pitagórico. Então, na prática, o potencial em D, né? Vamos chamar assim. Vai ser o U de A em D mais o U de B em D. Certo? Então, vai ser o quê, né? Note que tanto o U quanto o D, eles têm algumas coisas em comum. Né? O K0 está em comum e a distância é a mesma, é 5. Né? Isso. Então, o que vai mudar aqui é a carga. Só que um tem carga Q e o outro tem carga 2Q. Né? Porque uma carga é 2 e a outra é 4, não é o dobro da outra, né? Make Sim. sense? Então, Makes vamos sense. substituir as coisas aqui. 9 vezes 10 na 9. Aqui é 5. E aqui é 3 vezes 2 vezes 10 na menos 6. Tudo bem até aí? Tá aí tudo bem. Então, a gente vai ter 6 vezes 9, 54, como eu havia dito aquela hora. Por um caminho bem mais longo. Vezes 10 na 3, dividido por 5. Uhum.
Então, pô, já tá bom, né? Mas agora, se tu quiser fazer 54 dividido por 5, é praticamente 11, né? É. 10,8. Ou 1,08. Era 10,8. Então eu dividi por 10. Mas certinho. Logo eu tenho que multiplicar por 10. 10 na 4. 10 na 4 volts. A gente está falando de potencial. Para ser trabalho, tinha que estar uma carga sofrendo isso, mas não tem carga nenhuma sofrendo. Ponto D é só um ponto. Né? Uhum, sim. Certo. Esse é o potencial em D, né? E qual é o potencial em C? Mesmo esquema. O que vai mudar é a distância. Em C, o que muda é a distância, não é mais 5, agora é 4. Uhum. Então, mesma coisa, tudo igual. Então vai ser 54 dividido por 4, que é quanto? 54 por 4. Também alguma coisa com vírgula, 11. 13,5. Vezes 10 na 3 volts. Olha só que coisa, né? Uhum. Então a única coisa que precisa anotar são as distâncias. Eu já te ensinei isso várias vezes, né? Que é sempre bom tu fazer algebricamente primeiro. Algebricamente fazer conta com as letras, Ok. para facilitar a tua vida. Isso sempre facilita. Ah, então eu acho que, né, foi uma boa introdução aqui. Agora que tal a gente ir pro Big Boss, né? Eu vou te mandar isso aqui. Vamos para o Last Boss aqui. Uhum. Last Boss é o quadradão do mal aqui. Ah, meu, eu pus para gravar a aula. Tá Pus. gravando, sim. Beleza. Tá gravando? Não tá gravando? Deixa eu pôr aqui. Morre diabo, esse aí devia ser uma bebezinha quando esse meme surgiu. Felizmente conheço. Os memes, eles têm uma sobrevida longa. Que bom. Tem memes que são eternos. Morre diabo é um deles. Tem uns memes de adolescente, assim, eu não entendo, cara. Faz sucesso por 2 dias, eles param de usar. Eles usam até cansar. Então, é porque tem muito a ver com a bolha em que se espalha principalmente no Twitter, em que são 1.001 pessoas postando a mesma coisa ao mesmo tempo, e aquilo passa na sua frente 15 vezes por hora. E aí enche o saco. Ah, é. Twitter é o Chernobyl da internet, né? É. Caraca, Twitter é pra acabar, velho. Tenho medo de entrar naquilo lá e ficar radioativo, alguma coisa assim. Ah, tem muita coisa legal se você seguir as coisas certas. Tem um monte de página que só posta foto de bichinho. Isso é bom. E se você não interagir com absolutamente mais nada, talvez você possa evitar brigas sem sentido. Aquela negócio do lado lá, que eu não sei o nome, mas me irrita aquilo. Eu passo o olho por aquilo, eu já me sinto mal. Aqueles temas que eles conversam que aparece lá é o trading, né? Ah, trending topics, Trending perturbador. Nossa, eu olho para aquilo e já me dá ânsia de vômito, eu não tô brincando, não. É só idiotice. É só idiotice. Não, e É às só vezes, retardadice. às vezes tem, mas às vezes aparece notícia. Quando tem notícia importante, aparece lá, mas é tipo, guerra na Ucrânia, BBB, É, nova daí para pauta do baixo, né? Congresso. Sim. Caraca. Eu lembro que quando eu era pequeno, eles falavam assim, que a culpa de o povo brasileiro ser um povo atrasado era que na Globo, ou nas TVs em geral, só passavam merda, né? Daí, agora com a internet, todo mundo tem a possibilidade de ver o que quiser na internet. Tu pode escutar Bá o dia todo, tu pode ler todos os textos de Aristóteles sem pagar R$1. E as pessoas preferem conversar sobre Big Brother. Preferem falar da vida de famoso, de político, ver a vida dos outros no Instagram, que é pior ainda. Então é que aquele negócio, porque, claro, chega uma hora que fica bizarro, mas. Poxa, nem só de Aristóteles vive o homem. É, concordo. Gosto muito de ler clássico. Sei que não é muito um gênero literário clássico, mas gosto muito de ler livros clássicos, mas, poxa, tem dia que não dá, a cabeça não roda. É que assim, tu é uma guria esperta. Tem gente que não vê a outra opção. Uhum. Né? Tem gente que não cogita isso que eu falei.
né? Então é dessas pessoas que eu estou falando. Né? Sim, sim. E assim, pelo menos quando eu era pequeno, as pessoas elas tinham noção da própria ignorância. Né? Elas sabiam que elas eram burras, não comentavam sobre aquilo que elas não sabiam. Né? Elas falavam da vida dos outros porque qualquer idiota pode comentar da vida dos outros, dane-se. Mas agora as pessoas elas comentam de assuntos extremamente complexos sem entender absolutamente nada daquele assunto. Pois é. Daí é muito complicado. Doideira. E aí, consegue fazer essa? Note que novamente é um quadradinho. Uhum. E daí o L do quadradinho é a raiz de 2. E a gente conversou muito sobre quadradinhos já, né? A distância para o ponto lá no centro pode ser obtido por meio de Pitágoras, mas na real é sempre raiz de 2 vezes o tamanho do lado, né? Certo? Sim. Pois é, então é só fazer isso, né? Tomando cuidado com O sinal das cargas. Uhum. Tá. Então, taca isso na equação. Soma. Soma todos os potenciais, exatamente. E claro, pro do meio é bem tranquilo, né? Porque todo mundo está a uma distância raiz de 2 ali. Pode até fazer que nem eu fiz no problema anterior, que é deixar a mesma equação, só mudar ali a carguinha, né? O valor das carguinhas, que a distância era a mesma. Agora, tu, no ponto aqui, esse ponto aqui de baixo, tu tem distâncias diferentes, né? Daí tu vai ter que tomar um cuidado. Uhum. Ok. Só isso.